Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer um tema aqui que é a dúvida recorrente, é o maior volume de perguntas que eu recebo em todas as minhas redes sociais, seja pelo YouTube, Facebook ou Instagram, é o recorde de perguntas. E a pergunta é sempre aquela dor maior que as pessoas sentem com o trabalho que estão realizando. Então, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Monzilo, do Fernanda Monzilo Mesa Aposta, e hoje eu vim com o tema Como Vender Mais. O que você precisa saber para melhorar as suas vendas e crescer o seu negócio. É muito comum a pessoa gostar da mesa aposta, querer começar, aprender a costura da roupa de mesa e se lançar nas redes sociais para vender. O problema é que não é o que você vende, é como você vende. A pessoa que vende bem, ela vende um avião caindo, pegando fogo. Porque é a maneira de oferecer, é todo o trabalho que precisa ser feito para você conduzir as pessoas para a compra do seu produto. Então, eu recebo perguntas assim: Oi, Fernanda, tudo bom? O que vende mais? Jogo americano ou capa de suplá? Eu consigo vender trilhos, caminhos de mesa? O que eu faço para vender mais kits? Então as pessoas estão com produtos, estão produzindo, mas não estão conseguindo fazer uma rotina de venda. E o que sustenta qualquer negócio é a rotina de venda. Você precisa produzir e vender para produzir de novo, vender de novo, produzir de novo, vender de novo. É um ciclo. Então, as pessoas estão começando a ficar com aquela dúvida assim: será que a escolha do tecido não foi boa? Ou será que a minha combinação não está encantadora? Será que o meu produto não é tão bom quanto o da minha concorrência? Primeira coisa, se basear pela concorrência é muito complicado, porque às vezes a gente nem sabe se a sua concorrência está vendendo tudo que ela diz que está, né? Então você tem que olhar para o seu negócio. Olhar para o seu negócio. É óbvio que a gente dá uma espiada na concorrência, vê o que está rolando ali, mas você tem que criar o seu. O que vem acontecendo de uns 4 anos para cá, entre 4 e 5 anos, é que surgiram alguns cursos, algumas pessoas aprenderam a costurar, mas só não aprenderam o coração do negócio, não aprenderam a alma de ter um negócio. E aí vai tendo aulas e aulas e aulas e aulas, costura, 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 e tem aquela pincelada de rede social. Mas a venda é muito mais do que isso, e o negócio é muito mais do que tudo isso. O negócio é muito mais do que a costura, é muito mais do que a etiqueta, é muito mais do que a venda. O negócio é baseado em estratégias. Você precisa ter estratégias, constância e consistência para você vender. Eu faço muito um paralelo com as minhas alunas de comparar o negócio delas com uma loja no comércio local da cidade delas. Então eu falo assim, se você tem uma loja, você vai levantar todo dia cedo, tomar seu banho, seu café, se arrumar, se preparar e vai para a loja. Chegando lá, você vai arrumar uma vitrine, vai deixar tudo bonitinho, vai expor os seus produtos e você vai passar o dia inteiro lá e várias centenas de pessoas vão passar em frente à sua loja e olhar o que você tem. Eventualmente, uma dessas pessoas entra, você conversa com ela, conduz para a venda. A pessoa, só quando ela está muito determinada ou quando ela está precisando muito de alguma coisa, ela entra e fala assim, olha, eu quero tal coisa. Ou assim, eu quero um jogo americano de 4 lugares em azul. Aquela pessoa, ela já está determinada, ela sabe o que ela quer. Mas o nosso trabalho não é vender para quem sabe o que quer, porque quem sabe o que quer vai chegar lá e vai comprar. O nosso trabalho é mostrar para quem não conhece o que a gente faz, tudo que o nosso produto traz de bom para ele e levar essa pessoa para a venda. É isso que está faltando. Então eu falo, não é vender mais capa de suplá, ou mais jogo americano, ou mais caminho de mesa, ou mais guardanapo. Mas é que está todo mundo engessadinho, fazendo mais do mesmo e não consegue vender.
Porque aí eu tenho percebido, desde o ano passado, eu venho analisando Instagrams de mesa aposta. É um trabalho que eu comecei e esse trabalho me faz aprimorar cada vez mais as aulas que eu aplico para as minhas alunas. Porque dentro do Vivendo de Mesa Aposta, a gente tem aulas rotineiras. Além de todo o curso, todo mês tem aula ao vivo ali, onde a gente conversa e discute o que está acontecendo no mercado da mesa aposta. E aí eu tenho visto que o que acontece? Você gastou o seu dinheiro, comprou um curso, aprendeu a costurar, aí você investiu em tecidos, você criou peças, você criou coisas lindas, você posta, mas a venda pinga. Uma aqui, uma lá, não tem uma rotina de venda. E aí, voltando para a comparação de um comércio local, você só mantém uma loja aberta se você fizer uma rotina de vendas. Então, você vai abrir, todo dia você vai ficar lá das 8 às 6, vai atender todas as pessoas que eventualmente entrarem naquela loja e vai lutar pela sua venda. Que é isso que a gente faz. A pessoa entra, a gente atende bem, é bem acolhedora, mostra, abre 500 jogos americanos, mostra todos eles, fala, explica, tira a dúvida da pessoa e aí ela, eu vou levar. Aí aquele sorriso dá laço lá atrás da nuca, de tão feliz que você fica, vai lá, embala, recebe, entrega e fez a sua venda. Por que que na rede social a gente não faz isso? Então, quando fala assim, o que vende mais, não é o que vende. Qualquer produto vende, desde que bem trabalhado. É como vender mais. Vem sendo, sim, negligenciado a vitrine, a sua loja, o seu negócio. A maioria das pessoas negligencia. E vou falar, assim, situações que eu venho observando há meses. Porque no segundo semestre do ano passado eu comecei essa análise de Instagram para ver como que está funcionando. O afã de produzir é tão grande que vocês ficam assim, as pessoas ficam ali preocupadas em escolher o tecido, passa horas ali vendo sites e sites de tecido, tentando fazer composês maravilhosos, tentando encaixar o que vai ficar mais bonito, aí chega todo aquele monte de coisa, produz, põe para vender. Não vendeu, ou vendeu pouco, já começa de novo a tentar uma coisa diferente. Não, eu vou colocar aqui um passarinho voando no meu jogo americano para ver se atrai. E o segredo não é esse. O que a gente precisa? A pergunta que mais chamou a minha atenção foi na semana passada, de uma seguidora, que ela falou assim, Fernanda, estou há 3 anos trabalhando com mesa aposta e eu quero saber como eu faço para vender de verdade. Aí eu perguntei para ela, mas você vende? Vendo. Quanto você vende? Assim, tem mês que eu vendo um kit. Às vezes, perto de datas comemorativas, 2, 3, eu não consigo vender, eu coloco as minhas fotos, mas eu não vendo. E aí a gente combinou uma análise daquele Instagram, de todo aquele processo de trabalho, e isso envolve você pegar a base de um negócio e observar absolutamente tudo que está acontecendo com esse negócio e por que ele não está fluindo. Porque eu vou te falar, as peças dela, muito bonitas, lindas, os kits encantadores, a costura impecável, a apresentação muito boa. E por que não vende? A gente faz um trabalho diferenciado nesse setor, porque assim, eu realmente, os meus grupos de alunos são grupos menores, eu não abro venda de curso para 200, 300 pessoas. Eu abro para um número extremamente limitado de pessoas, porque eu acompanho durante 1 ano. Então, durante 1 ano, é o passo a passo bem milimetrado. E aí a gente começa. Da onde você começa? Do zero. Então, você vai aprender tudo para chegar na costura ideal, vai aprender a etiqueta, vai aprender a usar a etiqueta para te auxiliar em todas as suas estratégias para você vender.
A partir daí, você precisa sim conhecer o mercado da mesa aposta. Você precisa saber o que está acontecendo no mercado para você estar sempre atualizada. É um acompanhamento que a gente faz diário, sempre entra uma novidade, entra um produto diferente e tudo. E o que eu vejo é o gesso, está todo mundo engessado. Vai lá, compra sarja, compra tricoline, faz jogo americano, guardanapo, porta-guardanapo, ou capa de suplá, guardanapo, porta-guardanapo, ou caminho de mesa, guardanapo, porta-guardanapo. Acabou. Não tem mais novidade. Então tá batido. Só que o nosso mercado é um mercado que está crescendo. As pessoas estão sim mudando os hábitos e adquirindo o hábito de voltar a preparar a mesa. Elas estão preferindo as peças menores. Então a gente tem consumidor para o nosso produto. Só que ninguém está trabalhando o produto. Então eu falo, vocês abrem um Instagram e esquece que o Instagram é a sua loja na rua do comércio. Se você aluga um ponto para expor os seus produtos, faz lá uma vitrine linda e todo dia você vai lá e abre aquele ponto, a pessoa passa para lá ver, passa para cá ver, passa para lá ver, passa para cá ver, uma hora ela entra. Aí vocês pegam o Instagram e vocês só postam foto na época das vendas. Eu vi um Instagram que teve Natal. Tinha um monte de kit de Natal, porta-guardanapo temático, uns guardanapos lá com ho-ho-ho, super bonitinho, tava lindo. Mas estava lá, era a campanha do Natal. Só foi ter foto de novo perto do Dia das Mães. Então, é a mesma coisa que você alugar uma loja no comércio, fazer lá a sua campanha de Natal, bombar de vender o Natal, trouxe produtos bonitos, trouxe coisas diferentes, trouxe combinações que arrasam. E aí você só vai lá colocar no final de abril, no meio de abril lá, porque vai ter Dia das Mães em maio. Então você vai pagar o aluguel janeiro, fevereiro e março, sem abrir a loja, sem ninguém olhar o que você faz, sem ninguém apreciar os seus produtos, sem responder um comentário, tirar uma dúvida, explicar mais o seu trabalho. Gente, a gente tem que falar do nosso trabalho, a gente tem que viver o nosso trabalho. Produzir peças para vender é negócio, não é hobby. Se você está produzindo para vender, você tem que trabalhar a venda. A produção é uma parte do processo da venda. Pensa numa indústria comum. Ela produz, só que se ela não vender, como que ela vai pagar a produção dela? E aí, uma outra coisa que chamou a atenção foi uma outra seguidora que falou para mim, eu tenho peças há 2 anos parada, e aí eu fico até com vergonha de postar sempre a mesma coisa. Aí eu perguntei, mas qual foi o seu trabalho de vendas? Não, eu posto, eu coloco, eu ponho desconto, eu faço oferta, eu já cheguei a oferecer 2 kits com desconto, você leva um e dá um de presente, tem um desconto e fica praticamente o preço de um. Aí eu falei, tá, e no meio, e antes disso, o que você fez? Então vamos lá, o que a gente precisa fazer para vender? A gente precisa trabalhar a venda. Como a gente trabalha a venda? Com conhecimento, com técnica, com estratégia. Você tem que ofertar os seus produtos, mas antes de ofertar o produto, você tem que atrair as pessoas para conhecerem o seu produto. É a famosa vitrine. Então a loja, o que ela põe? Ela faz lá uma parede de vidro e expõe os produtos dela. Da melhor forma possível, da maneira mais bonita, mais atrativa, para que a pessoa parar, olhar e entrar. E é isso que está faltando. Então você tem que exibir mais os seus produtos. Diariamente, criar uma rotina de postagem para você ter frequência e consistência. E nessa rotina de postagens, você tem que falar mais sobre todos os benefícios que o seu produto traz para a pessoa. Não é simplesmente foto, preço, desconto. Não. Tem pessoas que vendem caro porque trabalham tão bem a venda que a pessoa sente tanto valor naquilo que ela não procura outro. A gente, na hora de vender, primeiro,
Tudo, eu vou listar aqui o que eu vejo que falta para muita gente falar diretamente com o seu público-alvo, determinar o seu público e conversar com ele. O resto do público que está na periferia vai chegar até você. Mas se você tem uma linguagem direcionada por grupo de pessoas que você quer atingir, você atrai mais gente e o que está no entorno daquilo acaba chegando até você também. Então não adianta você querer vender tudo para todo mundo. Escolhe um grupo, cria o teu público-alvo e direciona o seu trabalho. Tem que fazer uma pesquisa, saber quem consome mais mesa aposta, qual fase de idade da mulher que ela curte mais investir na mesa aposta, e é com essa mulher que você tem que conversar. Não adianta ficar fazendo postagenzinha genérica e querer que uma mulher de 60, uma de 30 e uma de 20 comprem o seu produto. Porque você não está falando com nenhuma das três quando você quer falar com as três. Agora, se você direciona a sua conversa para uma mulher de 30, eventualmente a de 60 vai ver e a de 20 também. Né? Uma de 40, uma de 60, uma de 20. Eventualmente elas vão ver e elas também vão passar a te acompanhar. Agora, faz lá, fala, aí vamos falar do benefício. Ah, tecido 100% algodão, não sei o que, acabamentos impecáveis, isso não é benefício, gente. Isso faz parte da obrigação de um bom trabalho. Quando você vai comprar um micro-ondas, o cara não fala que o parafuso é de aço, porque é o padrão de qualidade dele. Ele fala os benefícios que o micro-ondas vai trazer para o dia a dia de quem usa. Falar de benefício não é característica técnica. Na descrição técnica do produto, você faz lá a apresentação, você fala de benefício e depois você faz uma pequena descrição técnica. Peças artesanais confeccionadas em tecido 100% algodão, parará, parará, parará. A técnica, o acabamento, a costura, o tecido, cabe a você escolher o melhor e oferecer o melhor, mas isso não é benefício. Os benefícios você vai trazer no contexto. As publicações que a gente faz, elas têm que ter intencionalidade. Qual é a sua intenção? Você quer vender. Então, qual é a intencionalidade da sua postagem? Gerar desejo, gerar interesse. A postagem tem que ter um gancho legal, um gancho que atrai a pessoa, que gere uma curiosidade para ela ler a sua legenda. Então, tem que ter uma boa apresentação, uma foto ou um vídeo bom. Um gancho de curiosidade ou de desejo, algo que chame a atenção para aquela imagem, para aquele vídeo. E depois uma legenda poderosa. E aí, você trabalhando uma legenda onde você desperta, as pessoas compram por necessidade. Quando elas precisam muito de alguma coisa, elas vão comprar. Por desejo, quando elas querem muito alguma coisa, elas vão comprar. Ou a solução de algum problema. Então, se ela tem algum problema que ela precisa resolver e o seu produto resolve, ela vai comprar no preço que for. Então, quando você apresenta a solução do problema, satisfação do desejo ou da necessidade, você vende. Mas se você não apresenta, você não vende. Aí eu pergunto para todas as pessoas que entram em contato comigo, você responde as mensagens do seu direct ou comentários do seu Instagram? Ah, menina, eu posto lá, depois de 2, 3 dias eu vou ver, às vezes vem aquela notificação que chegou ali um comentário, eu dou uma curtida. Às vezes aquele comentário é a porta de entrada para a tua venda. Dedicar um tempo ao cliente ou ao futuro cliente é o que te faz vender. Quem me acompanha no YouTube, eu demoro, porque eu tenho várias redes sociais que eu administro, várias. E além de todo o meu trabalho, mas eu respondo os comentários. Eu respondo. E eu mesmo respondo, e as pessoas me fazem perguntas técnicas, perguntas práticas, perguntas até, assim, em um âmbito mais pessoal, e eu respondo. Eu converso com essas pessoas. Eu trago essas pessoas para um relacionamento. Se você não se relaciona com o cliente, ele não compra de você. Se você não tem a paciência e o tempo de se dedicar ao interesse do cliente, ele vai procurar quem tem.
Não adianta fazer fotos lindas com recurso de inteligência artificial ou de fotógrafos profissionais e não ter contexto, não ter intencionalidade, não ter relacionamento. Então, para a gente vender, a gente precisa de estratégia. A gente precisa de estratégia. Você precisa adotar uma rotina no seu negócio, onde você, quando você está produzindo a sua peça, você já está pensando em como vai apresentar essa peça para vender. Isso leva um pouco de tempo e exige, sim, conhecimento. A gente não consegue isso da noite para o dia e sem orientação. Eu sei porque há 12 anos, 13, agora tem 13 anos no mercado da mesa aposta. Por um tempo eu tentei fazendo as coisas sozinho, eu investi muito dinheiro em cursos e cursos que nem existiam para aprender a vender. Que costurar eu já tinha aprendido, eu já sabia. E aí eu entendi que um negócio só prospera se você trabalha diariamente para vender. O meu pai fala para mim, você vende fruta podre, tem uma linda no pé, você vende a podre. Mas eu falei, cara, mas eu sei oferecer, eu sei arrumar algum benefício. Então, o que a gente tem que ter é, preparou o teu produto, na hora de comprar, na hora de preparar, na hora de costurar, já pensa, como eu vou ofertar isso? Como eu vou tornar, além de toda a beleza, isso mais atraente, isso mais encantador, isso mais interessante? Quando a pessoa sente algo diferente, eu tenho o meu Instagram de clientes, não é público. Eu conduzo as pessoas para o Instagram de cliente, porque o meu Instagram público é o meu Instagram de cursos. E fica difícil eu trabalhar curso, venda de curso e venda de peça no mesmo Instagram. Então ele é um Instagram privado. As pessoas conversam comigo, veem os meus produtos, eu direciono para isso e dali eu abro uma via de comunicação. Eu tenho cliente que fica um mês perguntando antes de comprar. Em um mês eu respondo. Um mês. Eu sento e elas já sabem, eu faço uns ao vivo nos meus grupos de clientes, eu falo assim, gente, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, à noite eu vou ler todas as perguntas e eu trago as respostas. E é isso que eu faço. Quando a gente vai oferecer o nosso produto, fazer uma boa foto, deixar aquela foto, aquele produto com o contexto do uso, com o ambiente. Você não precisa montar uma mesa de 6 lugares para expor uma peça de mesa aposta. Um lugar é suficiente, mas traga um contexto do uso. A pessoa tem que se imaginar com aquilo na mesa dela. Então, você só expor o produto não é interessante. Você criar uma atmosfera em volta daquele produto, colocar um pequeno arranjo, né, um contexto de uso, uma louça delicada, simples, mas delicada, algo que não destoe. Tem gente que põe lá uma foto, eu tenho uma aluna que ela usa pratos transparentes, porque ela quer que a pessoa veja a roupa de mesa, mas ela monta uma mesa bonita. Sabe, um pequeno acessório, você está tão preocupada com o arranjo de flor, uma das fotos mais bonitas que eu vi esse ano no Dia dos Namorados era uma roupa de mesa em tons de vermelho, né, vermelho queimado, assim, muito bonito, com um guardanapo em poá branco e preto, lindo, e uma flor vermelha. E a única decoração que essa pessoa fez foram lamparinas de coração em volta da roupa de mesa e uma rosa vermelha de atravessado, passando por cima da apresentação dela. Foi a mais bonita. A legenda extremamente poderosa, falando do encantamento do Dia dos Namorados, falando do momento, da atmosfera, né? Para que sair e ficar numa fila de bar ou de restaurante para jantar, se você pode criar um ambiente dentro da sua casa e ter momentos especiais com a pessoa que você ama. Então, o que ela trouxe? Ela despertou um desejo, a pessoa se imaginou replicando aquela mesa, chamando lá o parceiro para um jantar, uma refeição, né? E viver aquele momento, criar uma experiência diferente,
ter uma emoção diferente, gerar uma memória afetiva daquela lembrança. Isso vende. O produto, por si só, não se vende mais. Já vendeu. Lá atrás, 2018, 2017, quando eu comecei a usar a rede social para vender, se eu pegasse uma roupa de mesa e levantasse assim e falasse, olha, isso aqui é um jogo americano, ele já estava vendido. Por quê? Porque não tinha. Hoje tem oferta. Hoje tem muita gente fazendo. Naquela época não tinha, era levantar e vender. Hoje tem, mas quando você sabe vender, pode ter 500 abanando ali do lado, você vai vender o seu. Contar história por trás daquela roupa de mesa, falar de benefícios, falar da importância da mesa, trazer conhecimento para a cliente, ajudar essa cliente a entender que aquilo vai melhorar a vida dela no dia a dia, não é só em ocasião especial, que aquilo vai ser importante para o convívio da família dela. Quando você começa a trazer todo esse contexto, você vende. A pessoa quer ouvir ali o que você tem para falar, ouvindo o que você tem para falar, lendo ali uma legenda boa, ela está vendo o seu produto e certamente é de você que ela vai comprar. Por quê? Porque você trouxe muito mais do que o produto. Você está trazendo benefício, você está trazendo desejo, você está trazendo interesse, você está gerando curiosidade, você está despertando emoções, você está falando de memória. Então, tem que dedicar um tempo para criar as estratégias para venda. Porque vende. Seguramente hoje eu posso afirmar que eu sou a pessoa que vende mais caminhos de mesa no ramo da mesa aposta. Porque lá atrás eu adoro fazer o caminho de mesa, eu acho rápido, acho prático, perde menos tempo, eu produzo muito mais rápido, então eu queria vender mais dele. Mas lá atrás eu fiz uma campanha, a gente chama de branding, né? Um branding do caminho de mesa, e eu introduzi tanto benefício nele que eu vendo a beça. Por quê? Porque eu favorecia o uso daquela peça para várias situações. E sair do lugar comum. Gente, vai vender? A pessoa fala, eu quero 2 jogos americanos. Vende os 2 jogos americanos, você não precisa vender o kit. Isso vira um produto de entrada. Você vendeu 2 jogos americanos, mas você abre uma via de comunicação, uma porta, para você mostrar cada vez mais o seu produto, falar cada vez mais com essa cliente. A intenção nossa, para o negócio crescer, é a venda. Para o negócio continuar crescendo, é fidelização de cliente. Então, se a pessoa quer uma peça, eu moro sozinho, eu quero um jogo americano, eu vendo. Por quê? Não vender é não crescer. E quando você trabalha a sua venda, você não briga pelo preço. Você não briga. E eu falo sempre, ganha mais. Quem ganha mais? Não é quem vende mais, é quem lucra mais. Então, aprendendo a vender, criando boas estratégias de venda, você consegue sim aumentar a sua margem de lucro, praticar o preço que você quer, porque você não está vendendo por preço, você está vendendo por valor e a pessoa vai reconhecer o valor. Agora, postar em dezembro, postar em maio não vende. Você não traz valor, você não cria conexão, você não gera interesse, você não desperta desejo, você não traz benefício, não vende. Para quem quiser saber mais, agora em julho, a partir do dia 10 de julho, eu vou fazer uma semana de aulas de mesa aposta no Instagram, tá? Pequenas aulas no Instagram para divulgar mais conhecimento para vocês. Então, para quem quiser, basta seguir o Instagram, @FernandaMonzilo, mesa aposta, ou @FernandaMonzilo, você me acha. Minhas redes sociais todas são @FernandaMonzilo. Você me acha lá. E se você gostou desse vídeo, curte, deixa um like aqui. Tem dúvida? Pergunta. Pergunta porque eu respondo. Eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Eu costumo dizer, eu tardo, mas não falho. Então, vai lá, acompanha as redes sociais. Se você tiver dúvida sobre mesa aposta, faz pergunta nas redes sociais. Eu crio vídeos para responder, eu trago conteúdo para vocês. Semanalmente eu trago conteúdos interessantíssimos.
E às vezes eu vejo as pessoas me perguntando exatamente o que eu falei, acho que há 2 semanas, 3 semanas atrás. Então, para você vender, existe um caminho para você percorrer. Esse caminho envolve toda uma série de estratégias, mas você tem que lembrar que você tem que ser frequente. A sua vitrine tem que estar aberta. A sua loja tem que abrir todo dia. Você tem que botar a sua carinha ali no Instagram e conversar com as pessoas, falar sobre o seu produto, falar do seu trabalho, mostrar bastidor de trabalho, mostrar montando uma mesa, trazer conexão, trazer interesse, fazer aquela pessoa realmente te acompanhar. O conhecimento de etiqueta é fundamental para tudo isso. E aí sim, você trazer o benefício, despertar o desejo, despertar o interesse, resolver um problema, resolver uma dor, né? Você consegue vender. Então, para quem tiver dúvida, coloca a dúvida aqui. Segue nas redes sociais. A gente tem o curso, nós temos vários cursos na área da mesa aposta e temos o Vivendo de Mesa Aposta. Por que eu falo vários cursos na área da mesa aposta? Porque eu comecei ensinando costura, ensinando a etiqueta. Depois de um tempo, quando eu vi que o que realmente precisava era tudo que estava faltando, eu criei o Vivendo de Mesa Aposta com todas as estratégias para você crescer, para você empreender. Eventualmente eu faço pequenos lançamentos do Vivendo de Mesa Aposta, porque como já disse, as minhas turmas são pequenas. Eu não consigo dar atenção para a aluna se eu tiver 400 alunas, 300 alunas numa turma. Eu já tive isso, é desesperador. Porque é óbvio que vai ter gente que vai ficar sem resposta. Então eu faço turmas pequenas, com aulas semanais, e é um curso acompanhado, é um curso mentorado. Ele não é um curso que você recebe o conteúdo e tchau. Não. Tem aula frequente, no começo é semanalmente, depois vai cada 15 dias, mas todos os meses a gente tem aula. Para quê? Para conversar, para saber as dúvidas, eu acompanho a evolução de aluno, eu vejo, tá parada aí, hein? Não pode ficar parada, vai lá, acompanha o curso corre, é 1 ano, você tem que ir lá, tem que acompanhar. Então eu tomo conta, porque eu quero que todo mundo cresça. A mesa aposta precisa de pessoas trabalhando nela. O mercado está crescendo e está faltando. Tem um monte de gente fazendo, mas um monte de gente que não está sabendo se posicionar como profissional. Não, até diz que é, mas não é. Não está sabendo se posicionar efetivamente como uma especialista na área dela e acaba deixando dinheiro na mesa, porque perde grandes oportunidades por desconhecimento. Então, para vender, começa a criar uma rotina, como se o seu Instagram fosse a sua loja. Você está pagando um aluguel caro? Vai lá e abre a loja. Mostra o teu produto, fala sobre ele, converse com as pessoas e faça as ofertas irresistíveis, porque você já trouxe contexto, benefício. Quando você coloca o valor, o preço, né? Não o valor, porque o valor você coloca antes, quando você coloca o preço, você consegue sim vender. Para quem quiser saber mais, pode me procurar nas redes sociais, é só perguntar que eu respondo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aqui, compartilhe esse vídeo com as amigas que você acha que precisa saber como vender mais, o que é necessário para vender mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.